gente, Flauzino, muito bem, você muito bem colocou a questão do capital financeiro, né? A pressão que o capital financeiro vem exercendo. Inclusive, eles trabalham muito na visão do curto prazo, né? O mercado. Então, um dos grandes desafios do Brasil tem sido conciliar o planejamento de longo prazo, que pareceu abandonado no Brasil. Os planos, quanto muito, até o caso do PPA, tem 3 anos de vigência, quando conseguem cumprir, né? Só o plano, que às vezes nem as metas. E, recentemente, há uma pressão do capital financeiro, temos que falar, pelo curto prazismo, né? E além de ser contra investimentos públicos, também contra o planejamento. E aí, falando em desenvolvimento de longo prazo, que o governo Lula, já desde o primeiro mandato, com muitas dificuldades, com muitos erros, vem falando também de longo prazo, desenvolvimento e planejamento e desenvolvimento de longo prazo, porque os ciclos também econômicos do Brasil parecem muito curtos, né, de crescimento, né, cada vez menores. E aí entramos no tema da Estratégia Brasil 250, que é um plano que o governo, de fato, não lançou, mas anunciou o convite para as bases discutirem, né, para fazer um debate em torno desse projeto, que não está muito claro, né, a respeito. Mas a gente está aqui para explicar para a população, né? E também trazer a visão dos servidores da ESA. Que consiste em uma projeção da economia brasileira para várias décadas, pelo menos para os próximos 25 anos. Você acredita que o Estratégia Brasil 250 pode criar uma resistência às políticas de austeridade, que você também mencionou nas 2 perguntas anteriores, em alinhar o Brasil uma estratégia de desenvolvimento mais justa e soberana? Isso é importante a gente colocar. Para quem não sabe, Estratégia Nacional de Longo Prazo, tem um nome fantasia de Estratégia Brasil 250, busca integrar e harmonizar planos setoriais e regionais do governo federal, também em conciliação com estados e municípios, proporcionando uma maior previsibilidade na atuação governamental, melhora do ambiente de negócio e aumento da transparência. Então, Flauzino, só para recapitular, você acredita que a Estratégia Brasil 250 pode se manter firme em frente às pressões do mercado financeiro e realmente implementar uma visão de futuro, de longo prazo para o Brasil? Quais são os principais obstáculos para que o planejamento tenha sucesso? Que é uma outra questão fundamental, até porque muitos planos de longo prazo nem se concluíram, né? O Brasil abandona, já faz outro ou deixa para lá. Plausível. Muito boa essa pergunta, né? Porque essa é uma visão de longo prazo. E exatamente o que você coloca, que é também uma luta, né? Entre os longo prazistas e os curto prazistas, né? Então, na economia, a gente sabe que é isso. E isso vai depender de um Estado forte, de um governo forte, né? E aí você já coloca um elemento um pouquinho mais para fora da política, da economia, que é a política. Você tem que ter minimamente um Congresso que pense alinhado com essa proposta de planejamento. Coisa que o Brasil não é acostumado a pensar a longo prazo, né? Se você resgatar Juscelino, era 50 anos em 5, né? Tentar resgatar, fazer tudo que tinha que fazer em 50 anos em 5 anos, porque era urgente, era curto prazista, tinha que dar entrega muito mais rápida do que você faz. E desde então o Brasil sempre vem fazendo essas políticas de curto prazo, na qual se as políticas fiquem encaixadas dentro do prazo do governo, né, de 4 anos. Agora, pensar o Brasil 2050 tem muita variável, né? Muita variável que mexe com os interesses, principalmente do setor financeiro, né? Porque um governo, um Estado democrático de direito, todos eles querem
ter sua participação do bolo do orçamento, quer pegar seu filão, eu quero X% do PIB para educação, X% para movimento social, para agricultura familiar, para reforma agrária, para a indústria, para a agricultura, para o serviço. Só que isso fica tudo exprimido dentro da outra metade do orçamento, tudo isso disputando 50% do orçamento do que são os gastos primários, sendo que o gasto nominal fica sozinho com 50% do orçamento, que é o setor financeiro, que é gasto com juros. E o setor financeiro não vai querer diminuir a sua participação de recursos do Estado para que seja investido ou deslocado recurso para um investimento de longo prazo, né? Então, e o grande e ponto fundamental é que o governo Lula, por exemplo, atualmente fica se equilibrando entre agradar a Faria Lima, que é a sede do setor financeiro do país, o agro, enfim, fica tentando se equilibrar, por causa que o Congresso não é um Congresso de maioria parlamentar favorável a ele, então ele fica abrindo ainda mais o leque político, abrindo para cargos na esplanada dos ministérios, para que o centrão ou a direita possa também participar e dar uma certa governabilidade. Então, se ele ainda não tem governabilidade plena, para esses 4 anos, pensar em mais 25 para frente é bem complicado. É um desafio enorme. Então, vai ter, sim, um choque entre o investimento público de longo prazo com o investimento do setor financeiro, né? Então, e é importante frisar que o setor financeiro, né, então, os títulos da dívida pública também são de longo prazo, né? Tem vários que são de 20, 30 anos e que estão mais de longo prazo do que esses 25 anos proposto aí pelo governo federal. Com você, meu querido Muito amigo. bem, conversando com o Flauzino Antunes Neto.